levantou nessa terra alguém para anunciar. Através desse programa, muitas almas libertar. Você que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Nosso sonho, nosso tempo, essa é a programação. Deus levantou nessa terra alguém para anunciar. Através desse programa, muitas almas libertar. Você que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Nosso sonho, nosso tempo, essa é a programação. Há momentos na vida que precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Ouça, a partir de agora, a mensagem da Palavra de Deus, com o pastor Fernando. Bíblia Sagrada, Palavra do Eterno, Palavra do Justo, do Glorioso, do Inaudito, do Santo, do que vive e que reina para sempre, o Deus Todo-Poderoso. A você que está agora na escuta, pelo seu carro, pela sua casa, você que está me ouvindo agora, escute com atenção o que Deus tem para falar conosco nesta oportunidade. Outra coisa, você que está de frente do Facebook, saia. Você que está desatento ao que o Deus Todo-Poderoso tem a falar com você, redobre a sua atenção. Quem tem a Bíblia Sagrada, abra comigo em 1º livro dos Reis de Israel. O texto é conhecido, irmãos. 1º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Eu não tenho pretensão de trazer nada novo, mas tenho revelação de Deus para te entregar. 1º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. E a princípio vamos ler somente o versículo 1. E você fica com a Bíblia aí acompanhando, porque tem os outros versículos a serem lidos. Mas primeiro vamos ler o versículo de número 1 e vamos entender no versículo de número 1 para a gente compreender os demais. Tá bom? Tudo está no versículo de número 1 para que a gente entenda a sequência dos versículos. 1º livro dos Reis, capítulo 17. Versículo de número 1 está escrito: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive ao Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. Aí ele conclui o versículo 1 dizendo: se não segundo a minha palavra. Se não segundo a minha palavra. É sobre isso que a gente vamos estudar agora. Eu estive perguntando ao Espírito Santo, irmãos, porque eu tenho pregado muito sobre esse texto, tenho ouvido muitas pregações, louvores. E eu pedi que o Espírito Santo me falasse. Quando o Espírito de Deus pôs esse texto ao meu coração, eu perguntei ao Espírito Santo, que está nesse exato momento sobre mim, sobre você, e é verdade do que eu falo para você. Eu perguntei para o Espírito Santo o que ele estava querendo comunicar a mim. E o Senhor disse a mim que não somente a mim, mas a outros que ia ouvir esta palavra. E eu perguntei ao Espírito Santo o que ele queria dizer sobre esse texto, sobre essa história, sendo que eu conheço o texto. Eu já tenho esse texto, já preguei sobre esse texto, já falei aqui na rádio sobre esse texto. Mas o Espírito de Deus me encaminhou a algo mais profundo. Coisa boa é a palavra, né, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é especial, é gloriosa,
A palavra de Deus é majestosa. A palavra de Deus é sublime. A palavra de Deus é muito especial. Diferencia de qualquer livro, ela se renova. Você lê o texto hoje, fala contigo hoje no problema que você passa hoje. Amanhã, se você estiver passando outro problema, o mesmo texto fala no mesmo problema de uma forma diferente. No mesmo texto vai falar com você, mas de uma forma totalmente diferente do que você está passando. E esse texto que Deus falou comigo foi um texto que me impactou. O Espírito de Deus comungou com o meu espírito. E o Senhor me levou a entrar um pouco e me colocar na situação do profeta Elias. Porque a gente fala muito de Elias. A gente fala muito sobre a ousadia de Elias, inclusive nesse versículo de número 1 do capítulo 17. Mas se você analisar, quando Deus Todo-Poderoso começa a incomodar Elias, e a Bíblia diz que Elias o tisbita. Por que tisbita? Porque ele morava em um vilarejo, em uma aldeia conhecida como Tisbe. Elias, ele era um homem trabalhador. Elias era um homem esforçado, um homem cheio de temor a Deus. Ficava próximo a redondeza em Gileade. Era uma vilazinha onde muitas poucas famílias habitavam lá, inclusive a família de Elias. E de repente, o coração de Elias, ele começou a se incomodar do que estava acontecendo em Israel. O coração de Elias começa a ficar desesperado, porque em Israel agora o povo estão adorando a deuses, em especial a Baal. Acabe, que é o rei de Samaria, porque Elias profetizou contra a idolatria de Samaria no reinado de Acabe e no período do filho dele, Amazias. Aquilo começa a incomodar a Elias em saber que em Samaria há uma idolatria, cultos a Baal. Na verdade, em Samaria, o padroeiro de Samaria era na época Baal, aonde até para a plantação Baal era cultuado. Baal era adorado pela chuva. Tudo que acontecia, eles atribuíam a Baal. A Jezabel, filha de um sacerdote de Baal, casa com Acabe. E agora entra a idolatria para Samaria. E numa vilazinha, onde ninguém conhecia Elias, e muito menos alguém dava atenção em Tisbe, porque era um vilarejo onde vivia camponeses. Eu acho interessante isso, que Deus sempre vai buscar pessoas que o homem nunca dá nada por ele. Deus sempre escolhe mulheres que Deus nunca dá nada por ela, né? O Deus, ele é perito. E uma vez eu perguntei ao Senhor, por que Deus fazia isso? Eu perguntei acerca da minha vida, eu digo, meu Deus, tanta gente melhor e mais preparada do que eu, e o Senhor disse para mim, você é um desafio para mim. E eu gosto de desafios, porque em você meu nome é glorificado. Segunda coisa que Deus disse para mim, porque através da sua vida, pessoas vão olhar e vão saber que eu sou capaz de mudar a sua história. Deus, ele é perito nessas coisas, de pegar os que não são para confundir os que são, de pegar o lixo e transformar em luxo. Só que tudo tem um tratamento na vida da gente. Deus começa a instigar o coração de Elias. Deus começa a incomodar, preste atenção, para a gente entrar nos versículos seguintes, para você compreender
a mensagem que Deus tem para você. O coração de Elias começa a se incomodar pelo que está acontecendo em Samaria, aonde ninguém tributava honras e glórias a Deus, aonde ninguém adorava o único e verdadeiro Deus, aonde tinha profetas que para profetizar recebiam dinheiros e comiam na mesa do rei. E por comer na mesa do rei, eles receberem prêmios, recompensa da rainha e do rei Acabe e rainha Jezabel, que ela tinha os seus profetas de Baal e de Azera, que comiam na mesa dela, e eles só profetizavam coisa boa. Assim era a condição espiritual de Samaria. Aquilo começou a incomodar o coração de Elias. Só que nem Elias sabia que aquilo dali era Deus preparando Elias para a obra que Deus tinha com Elias. Você já vai ver isso nos versículos seguintes. Deus estava preparando Elias para que Deus se revelasse através de Elias. E quando Deus tem um chamado na vida de um homem, de uma mulher, Deus ele prepara, Deus ele trata, Deus ele gera situações. E muitas das vezes a gente não entende o porquê disso. Por que a porta se fechou? Por que os amigos que antes estavam conosco agora todos nos abandonam? Por que há uma crise, uma briga, o casamento tá bom, de repente por causa de uma palavra o casamento começa a se desentender, de repente as portas financeiras fecham, a saúde agora começa a ficar debilitada, ninguém agora nos compreende, você fala algo, você é compreendido de outra forma, e a pergunta que não quer calar, o que é que está acontecendo? E a resposta de Deus é, o tratamento que Deus tem para todos que têm o chamado, todo mundo, irmãos, querem muito a glória, mas esquece que para ter a glória tem que ter Getsemane. Todo mundo quer viver do poder, só que para ter Pentecoste teve que ter cruz. Todo mundo quer estar por cima, só que a Bíblia diz que para estar em cima tem que descer. Como é que eu vou ensinar algo se eu nunca aprendi? Como é que eu vou dar algo se eu nunca recebi algo a dar? Se você me provar que Deus mandou Elias ir profetizar segundo a palavra de Deus, Elias profetizou segundo a minha palavra, ele disse. Só que Deus estava instigando o coração de Elias, Deus estava colocando nojo do pecado, Deus estava colocando no coração de Elias um desconforto acerca do que estava acontecendo em Samaria. A palavra que ele profetizou foi de Deus, mas não foi Deus que mandou. Por isso custou um preço para Elias. Tem coisas que a gente prega, tem coisas que a gente ensina, tem coisas que a gente fala que a palavra ela é de Deus, mas não foi Deus que mandou. A palavra é de Deus, mas não foi Deus que mandou. Deus, ele instiga a gente para tratar a gente, para saber o resultado da palavra, porque aquilo que tu fala, tu tem que sustentar o que tu diz, tu tem que viver o que tu diz, tu tem que passar o que tu falou. A palavra, ela é de Deus, mas não foi Deus que mandou, porque tem um tempo de Deus mandar, tem um tempo de Deus mandar você entrar em cena, aparecer em cena. Só que aquilo incomodou tanto o coração de Elias que Elias não aguentou mais. Ele chega logo lá no centro de Samaria e profetiza já com raiva. Porque tem hora que dá nojo do que está acontecendo, irmãos. Tem hora que você tem a palavra de Deus, Deus não te mandou e você vai e manda a palavra mesmo, profetiza. Só que daqui a pouco vem a consequência do que você diz. A palavra é de Deus, eu repito. A palavra é de Deus, porém Deus não tinha mandado Elias profetizar. Só que não esqueça que aqui Deus está querendo se revelar, Deus está querendo tratar Elias e Deus começa a gerar a situação, começa a incomodar o coração de Elias, Deus começa a importunar Elias ao ponto dele não resistir e ele profetizar, segundo a minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra, eu estou diante de Deus, ele diz, em cuja face agora eu estou, mas não choverás.
Agora ele vai ter que viver o que ele profetizou. Deus, ele faz muito isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus foi dividir as tribos, o Senhor Deus colocou no coração de Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que ele não aceitou os conselhos dos anciãos que sentavam ao trono de Salomão, que era o conselheiro do rei Salomão, mas Roboão deu ouvidos ao conselho dos jovens que cresceram com ele, que não tinham experiência de vida, não tinham experiência de nada. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu isso. E agora, o coração de Jeroboão, porque o reino se dividiu, 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Judá e Benjamim e as 10 tribos para o outro lado. Jeroboão ficou com as mais tribos, Roboão com a menos. Só que a Bíblia diz que Deus permitiu isso, porque isso era no propósito de Deus. Quando foi para separar a Saul a rei, foi Deus que permitiu. A Bíblia diz que Deus escondeu as jumentas, porque Deus queria levar Saul até Samuel. A Bíblia Sagrada nos diz, em Deuteronômio 8, que Deus permitiu que o povo fosse ao deserto para tratar, para provar e saber o que estava no coração deles. É isso que Deus faz conosco, que foi isso que Deus estava fazendo com Elias. Deus estava gerando uma situação para tratar com Elias, porque Deus tinha chamado com o Elias. Só que todo homem de Deus e toda mulher de Deus que tem chamado, Deus trata em todas as áreas. Então aguenta, minha irmã. Aguenta, meu irmão. Eu estou falando para quem tem chamado. Aleluia. Eu estou falando para quem tem certeza do seu chamado. Se você tem certeza que Deus te chamou, então cale a sua boca e pare de reclamar da vida. Eu estou falando para quem tem chamado. Quem tem chamado não vive em roda de amigos, irmãos. Não tem tempo para isso. Quem tem chamado não tem. Eu tenho tantos mil seguidores em Facebook, nada. Quem tem chamado só vive no vale. No vale da prova, no vale da oração, no vale do jejum. Quem tem chamado é excluído, é rejeitado, é abandonado. A gente fala muito de Elias. Elias incomodado por Deus, porque Deus tinha um chamado e Deus queria tratar ele. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 17, sendo Elias homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super crente. Ele era um homem igual a gente, que tinha desejo, fraquezas, limitações, precisava ser tratado. E quem você pensa que você é? Você tem chamado de Deus, então aguenta o trampo aí, meu amigo. Ou então larga logo. Ou você agarra com unhas e dentes, ou você abandona. Porque quem tem chamado de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te levar para o tratamento. Aonde que tem isso, pastor? Nos versículos seguintes. Eu quero me deter até então no versículo 1. No versículo seguinte você vai ver. Quando Deus tem chamado e quer tratar com alguém, Deus ele se responsabiliza. Ele leva a gente para isso. Eu sempre digo isso. Se eu soubesse, eu sabia. Mas não sabia que era tão rápido que Deus tinha comigo. E se eu soubesse que era tão rápido, eu tinha dito, Deus, me deixa mais um pouquinho aqui no meu vale. Porque foi no vale que o Senhor se revelou para mim. Foi no vale que eu vi a glória de Deus. Foi no vale que Deus confirmou o meu chamado. Foi no vale, e quando eu falo de vale, eu falo de solidão. Eu falo de rejeição. Eu falo de abandono. Eu falo de noites a fio sem ter ninguém para conversar senão com os céus. Amigos não tinha, companheiros não tinha, era sozinho. A minha companhia era as lágrimas que derramava aos pés do Senhor. E se eu soubesse
que seria tão rápido que Deus tinha comigo, eu tinha dito: Senhor, eu quero ficar mais tempo no vale, porque foi no vale que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Eu sou analfabeto. Eu nunca tive ninguém que pudesse me ajudar. Alguém que me separasse alguma coisa, alguém que investisse em mim, na minha vida. Nunca tive isso. Meu pai eu nunca conheci, não sei nem quem é. Fui criado por minha mãe, pelo meu tio, pela minha avó, e assim foi embora. Quem olhava para mim dizia: esse cabo não vai nada na vida. Como muitas das vezes eu ouvi: ou é penal, ou é cemitério. Não tem jeito a vida dele. Não tinha ninguém que pudesse dizer: não, esse cabo aí Deus vai usar, vai abençoar. Ninguém olhando para mim, humanamente ninguém. Quem é que vai investir em um analfabeto, irmãos? Diga para mim. Uma sociedade que só vale quem tem. Quem é que vai investir em um analfabeto? Só Deus, aleluia. Só Deus pode fazer isso, pegar um analfabeto e falar para você que o Deus que fez isso comigo pode fazer em você, basta você crer. Agora não saia da posição, fica no vale. Chegou, me arrepio todo agora. Orebana shurikemenécia. Torimi cantorevasteria naragas. Decamando remina shurimenevas. Quando Deus tem chamado na vida do homem, Deus se responsabiliza. Deus simplesmente quer que esse homem não desista, não pare. Deus simplesmente quer que essa mulher prossiga. Tudo que eu tenho hoje, sabe como que eu aprendi? Nos joelhos. Tudo que eu tenho hoje eu conquistei e tenho conquistado nos joelhos. Tudo que o Senhor tem me dado hoje tem vindo de lágrimas. Tudo que hoje eu tenho, eu recebi do Senhor e é o que eu vos entrego a vocês. O que eu tenho hoje, eu aprendi, não foi à noite em Facebook, não foi à noite em historinha de carochinha, foi noites a fios, com a cara no chão. Dobrar os joelhos 8 da manhã e levantar dos joelhos 7 da noite, sem levantar o dia todo com a cara no chão, pedindo ajuda de Deus. Como é que Deus diz que tem promessa na vida de um homem analfabeto como eu? Eu digo: Deus, e agora? Como é que o Senhor usa um cidadão como eu? Tudo que o Senhor me entregou veio através da oração. Noites a fio no vale. Noites a fio, aonde muitos me chamavam: vamos para um churrasco. Churrasco de família. Reuniões familiares. Ninguém nunca me via em reunião familiar. A minha esposa dizia, batia na porta do quarto, dizia: vamos lá, meu filho, não precisa de tudo isso. Eu dizia: precisa, porque para o que Deus me prometeu, precisa. Vai. Eu dizia para ela: vai. Na época eu tinha só uma menina, eu dizia: leva a Évila. Depois veio a Sara, leva, sempre foi assim, leva os meninos. Ela vivia mais só do que comigo, mas quando ela voltava eu estava com a cara no chão, dentro de um quarto de oração, quando não dentro do monte. A minha vida toda foi essa. Porque quem tem chamado de Deus, ou você agrada ao mundo ou você agrada a Deus, você que escolhe. Não tem como agradar o mundo e nem agradar a Deus. Hoje a gente encontra pessoas que diz que tem chamado de Deus e anda como o mundo anda, vive como o mundo vive, faz o que o mundo faz. Isso não é quem tem chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus é diferente do mundo, se comporta diferente, anda diferente, faz o que o mundo não faz. Quem tem chamado de Deus é diferente, ele caminha diferente, ele anda diferente, ele se comporta diferente. Quem tem chamado de Deus não se embaraça e nem se envolve com questionamento da terra. Quem tem chamado de Deus é marcado, e quando é marcado, diz como Paulo: eu tenho por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estou falando neste exato momento para você que Deus te chamou para a obra e você está querendo ir por outros caminhos. Deus chamou você, foi para a obra dele. Deus tem um chamado com você e você está querendo ir pelo lado empresarial, você está indo pelo lado mecânico, humano, ajuda de homens, você está indo pelo lado terreno. O Senhor chamou você desde o ventre da sua mãe. Deus separou você para a obra e todo dia teu coração lateja, só que você está dando ouvido à terra.
Semana que passou eu ouvi um testemunho daquele Dr. Ray, o Dr. Hollywood, que ele é cristão, e ele diz que ele foi chamado muito cedo para a obra missionária. E os amigos que foram para a obra missionária com ele, subiram, decolaram. E ele fez um gesto com a mão e disse, eu fui descendo e eles decolando. E hoje, anos se passaram e eles decolaram e eu desci. Um homem milionário, um homem reconhecido mundialmente, disse que desceu, porque não decidiu de ir para a obra de Deus. Ele decidiu ir por outro caminho. Aí ele cai em lágrimas. Em lágrimas o Dr. Ray diz, não façam o que eu fiz, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Deus não está chamando empresário. Deus não está chamando pessoas que tenham sabedorias sobrenaturais para chamar a atenção de homens. Deus está querendo simplesmente alguém que se disponha a receber uma unção e deixar que o Deus vivo projete e leve esse homem, esta mulher, aonde ninguém nunca te colocará. A unção de Deus te coloca. Aonde ninguém nunca ia te levar, a unção de Deus te leva. A unção, ela vem para isso, para te levar aonde ninguém nunca te levaria, para fazer o que você nunca faria com as tuas próprias forças, e a te pôr aonde ninguém nunca ia te pôr. E esta unção, o Senhor Deus quer derramar sobre a sua vida. Esta unção é necessária. Deus não está chamando pessoas com intelectos. Deus não está querendo está chamando pessoas, querendo chamar pessoas que digam, não, eu posso, eu consigo, eu sou. Deus está querendo aqueles que dizem, eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Porque Deus gosta de desafios. E se você se habilitar, você pode ter certeza que Deus vai pegar na sua mão. E assim como Deus chamou a Abraão e disse, Abraão, meu filho, vem para a terra. Para onde que eu vou? Não, vou te mostrar depois. Primeiro tem que tomar a decisão. A decisão é de Abraão, mostrar o caminho é com Deus. A decisão é de Elias. Agora a preparação é com Deus. E todos que têm chamado, você pode ter certeza que vai ser tratado por Deus. Vai ser tratado por Deus. Vai ser tratado por Deus. Deus incomoda Elias. Deus instiga o coração de Elias. Elias já entra em cena dizendo, não vai chover segundo a minha palavra. Porque tem hora, irmãos, que a gente vê tantas coisas erradas que você profetiza. Repito, a palavra é de Deus, mas não era o tempo de profetizar segundo a palavra de Deus, porque tudo tem o seu tempo determinado. Então agora Elias entra dizendo, segundo a minha palavra. Então agora Deus vai fazer com que Elias vá viver o peso da palavra profética, porque a palavra profética, ela não só vai para um lado não, é como um bumerangue, ela vai e volta. Paulo diz que quando eu pregar, que eu não fique reprovado naquilo que eu prego. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. Então agora Elias profetiza dizendo, não choverás segundo a minha palavra. Mas sabe o que acontece? Isso é para dar ibope. Primeiro porque um cabra teve coragem de encarar as maiores autoridades do seu tempo. Segunda coisa, um homem não tinha se vendido. Terceira coisa, um homem que agradava a Deus. Isso era para dar ibope. Se existisse Facebook naquele tempo, era só Elias que estava nas redes sociais. Todo mundo se perguntando, e aí quem é esse homem? Quem é esse? Outro dizia, não, é do cão. Outro dizia, não, é Deus. Ah não, lá de Tisbe pode vir alguma coisa boa? Não tinha outro comentário. Como não tinha redes sociais, e o que corre mais rápido que as redes sociais é a boca do povo, chega nos ouvidos de Acabe, chega nos ouvidos de Jezabel, que agora tem um cidadão esquisito, se vestindo com roupa esquisita, um homem magro, mas um homem diferente, não tinha amigos, não andava em patotinha, não tinha aliança com o mundo, alguém que pegasse na sua mulher e dissesse, você quer ser santo e você
é outra coisa, mostra uma coisa e vive outra. Não, um homem diferente. Chega nos ouvidos de Acabe que tem um homem esquisito lá profetizando que não vai chover. Só que escute bem, o tempo vai passando e a sequidão vai aumentando em Samaria. E em seguida, já que Elias diz no versículo 1, agora vamos para os versículos seguintes. Vamos para os versículos seguintes. Porque Deus preparou tudo isso para tratar simplesmente com Elias. Vou repetir. Deus preparou tudo isso para tratar o profeta, para lapidar o profeta, para colocar o profeta como Deus queria. Antes de Deus usar você, Deus vai tratar com você. Deus vai lapidar você. Deus vai moldar você. Deus vai esmerir você, tirando aquilo que não é dele, aquilo que não pertence, aquilo que o diabo ainda tem da parte dele, o mundo ainda tem. Por isso que você está passando por esse estreito. Aguenta um pouco. Hoje você está sendo tratado no casamento, fica tranquilo, porque casamentos vão ser abençoados pelo teu. Porque você vai ter muito que falar acerca de casamento, porque você aprendeu na pele. Deus trata a gente na nossa área, para quando as pessoas virem, a gente possa ensinar aquilo que passamos, não segundo o testemunho de terceiros, mas o seu pessoal. A sua dor você vai compartilhar, e você vai dizer, Deus mudou a minha vida, e assim como fez comigo, vai fazer com você. Deus prepara a situação para tratar Elias. Elias diz, não vai chover segundo a minha palavra. Aí agora, já que Elias profetiza segundo a palavra, vamos ver duas coisas nos versículos anteriores, versículo seguinte, versículo 2 a seguir. Duas coisas nós vamos ver. Primeira delas, depois que Elias termina o versículo 1 dizendo, se não segundo a minha palavra, diz, depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo. Agora é a palavra de Deus. Antes era a palavra de Elias. E a palavra de Elias era de Deus? Sim, a palavra de Deus. Mas não era o tempo dele profetizar. Não era o tempo dele encarar, porque tudo tem um tempo de preparação. Ele foi e precisava da preparação, e Deus moldou. Deus estava querendo já preparar o vaso. Aí diz, versículo 2, depois que ele profetiza, veio a palavra do Senhor dizendo, olha para onde aqui o Senhor diz para ele, vai-te daqui, vai-te depressa, olha só, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Sabe para onde é que Elias vai agora? Para o Querite. Você sabe muito bem. Sabe o que significa Querite? Cortar. É isso mesmo. Querite significa cortar. Tem duas vertentes. A primeira delas é cortar. Para você ter noção do que é cortar, é você pegar uma madeira grossa, bruta, e você lapidar e dar forma àquela madeira. Segunda vertente que tem de Querite é colocar no tamanho certo. Aleluia, como se o Querite fosse uma forma de Deus. Uma forma que não pode demais, porque demais esbanja e esborra e derrama e estraga. É uma forma que tem que ser na medida certa. É o significado de Querite. É o significado de Querite, colocar no tamanho certo. Era isso que Deus estava querendo com Elias, colocar no tamanho certo. Que tamanho? Tamanho de um servo dele, de um profeta que não se aliança, que não se mistura, diferente dos demais, que venha influenciar e não ser influenciado. O Senhor diz, agora tu vai para o Querite. Em outras palavras, tu vai lá para o lugar que eu vou colocar no tamanho certo. Lá eu vou te cortar, lá eu vou te lapidar. Vai lá para o lugar, para onde, Senhor? Lá para o Querite. O que é Querite? Cortar. Eu vou te lapidar lá, Elias. Eu vou te lapidar, eu vou te moldar lá. Lá eu vou te deixar do tamanho certo, o tamanho que eu quero, como eu quero. Porque no Querite não tem amigos. No Querite só tem solidão. Você acha que Elias, como diz Tiago 5,17, ele não orou a Deus?
porque estava sozinho no Querite? Você acha que Deus não estava olhando para Elias e Elias ali reclamando? Por quê? O porquê? Porque muitas vezes na vida da gente, a gente tem o porquê, e o porquê parece que Deus não está vendo a gente. Você ora, você jejuma, você lê, você canta, e parece que o céu está fechado, parece que Deus não vê a gente. É o Querite. Deus está colocando a gente no tamanho certo. Levando rebaixa, menevas. Você acha que Elias não ficou noite sem dormir? Hã? Isso aqui é preciso na vida da gente, o Querite. Precisa o Senhor nos cortar, colocar no tamanho certo. Para onde eu tenho que ir, Senhor? Elias, você vai para o Querite. Mas, Senhor, o Querite não é cortar? Sim, eu vou te cortar, eu vou te lapidar, eu vou te moldar. Não existe chamado sem dor. Anota isso aí, não existe chamado sem dor. Não existe chamado sem renúncia. Não existe chamado sem cicatrizes. Não existe chamado sem solidão. Não existe chamado sem Querite. Tem momentos no nosso Querite que a mulher não compreende, o marido não entende, os filhos, o pastor, o irmão da igreja, né? O Querite é para solidão. O Querite é para tratamento. O Querite é uma escola de solidão, onde só o professor e um aluno está. É o Querite. Eu estou falando para gente que está me ouvindo no Querite. E o que é o Querite? É cortar. A palavra Querite é cortar. A palavra Querite tem a segunda vertente. É isso mesmo. Você está sentindo a dor? É o Querite. A segunda vertente, o Senhor está querendo colocar você no tamanho certo. Senhor, como é que é, Senhor? É isso mesmo, Elias, vai lá pro tamanho certo. Eu quero você no tamanho certo. Você não pode ser mais e nem menos, você tem que estar no tamanho certo. É por isso que a gente sente a dor, né, irmão? Né, irmão? Tem hora que a gente diz, não, ninguém me vê, eu tô no caminho errado. Tem hora que a gente acha que tá no caminho errado, você tá indo no caminho errado. Só que não existe chamado sem contramão do mundo, porque quem tem chamado anda na contramão do mundo. Eu não vi na Bíblia Sagrada um homem que tem um chamado que ele anda aliançado com o mundo. Eu não vi, irmãos, eu não vi um homem que tem chamado. E eu estou falando pra gente que está me ouvindo agora, você no presídio, você não está entendendo, mas este presídio é teu Querite. Você que está me ouvindo agora lá dentro do hospital, aí mesmo, é nesse hospital que é o teu Querite, dentro desse quarto escuro, aleluia, o Espírito de Deus me dá autoridade, e na autoridade do Espírito de Deus, você que está dentro desse quarto escuro, o Senhor manda te dizer que é o teu Querite. E mesmo sendo teu Querite, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Como é que o Senhor me prova, pastor? Porque Deus diz para Elias, vai pro Querite, porque eu já ordenei os corvos que te deu sustento. Os corvos para Elias era a provisão de Deus, era o cuidado de Deus, era a resposta que Deus estava com Elias. Porque mesmo no Querite, Deus está conosco. Porque Ele é o professor. Não tem como, quem tem chamado tem que ir para o Querite. Primeiro ele tem que viver a profecia. Ele não profetizou segundo a palavra, então agora vai sentir o peso da palavra profética. A gente vê um monte de gente se intitulando profeta hoje. Profeta de minha boca. Profeta mentiroso, profeta enganador, prega uma coisa e vive outra. É uma meia boca de profetinha aí de beira de esquina. O profeta tem que viver a sua palavra, tem que sentir o peso da palavra. Cadê isso na Bíblia? O Senhor disse para Isaías, fique despido, ande nu no meio da rua e profetiza contra Israel, contra Jerusalém. Profetiza e diz que eu estou contra esse povo. Sabe o que é que Isaías faz? A Bíblia diz que ele vai nu no meio da rua profetizando. Durante 3 anos acontece isso. Como é que a pessoa vai crer num profeta que está profetizando nu, irmãos? Quem é que vai crer num homem que está nu? Vão achar que ele está louco.
3 anos ele fez isso. Depois de 3 anos, Deus vai explicar o porquê. O Senhor diz para Isaías: Isaías, assim estou eu contra Israel. Estou com nojo dele. A minha sentença é que eles vão cair na mão dos inimigos. E eles, é você. Eles estão nus espiritualmente diante da minha presença. E eles precisam se vestir espiritualmente. O Senhor levanta o profeta Oséias e manda ele no cabaré buscar uma mulher. Casa com ela, engravida ela, a mulher deixa ele, volta pro cabaré. O Senhor disse: vai buscar de novo Oséias. Ela volta para casa com Oséias, ele tem relação com ela, engravida ela volta pro cabaré de novo. E o Senhor Deus disse: vai de novo buscar a mulher. Ele diz: mas Senhor, como é que pode isso? Como é que as pessoas vão acreditar em mim, sendo profeta, casado com a mulher, e todo homem da cidade dorme com ela no cabaré? Aí o Senhor disse para Oséias: Oséias, tu não a ama e tu não vai buscar por amor? Assim sou eu com Israel. Israel me trai, Israel vira as costas para mim, mas eu amo Israel. O profeta tem que viver a sua palavra. O que sair da sua boca, ela volta para você e você tem que viver, tem que sustentá-la. O que saiu da boca de João Batista, profetizando contra Herodes, voltou para ele perdendo a cabeça. O que saiu da boca de Estevão, voltou para ele como pedra. E ele morre louvando ao nome do Senhor. O que saiu da boca de Paulo, volta para ele perdendo a cabeça. O que saiu da boca de Jesus, volta para ele como cruz no Calvário. Arebandu recha, mandarácia. Então não me diga que você é profeta se você não viver o peso da palavra profética que sai da tua boca. Não existe. Primeiro, o profeta tem que viver a palavra que profetiza. Segunda coisa, quem tem chamado tem que ter querite na vida. Sem querite não tem ministério enraizado em Deus. Porque é no querite que o Senhor trata. O Senhor corta, que é o significado. E no querite que o Senhor coloca no tamanho certo. Porque às vezes a gente quer ser mais. É ou não é? A gente quer se achar mais. Então tem que ser no tamanho certo, nem mais nem menos. Às vezes a gente quer se exaltar. O apóstolo Paulo, ele diz: para que eu não me exaltasse das divinas revelações do Senhor, foi-me posto um querite, o quê? Um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. A quem dera se Deus colocasse um querite em mim todo dia, em você também, para não nos perder, porque Deus colocou um espinho na carne de Paulo, ou seja, um querite. Todo dia ele tinha que enfrentar aquele querite dele, porque sem o querite ele ia se exaltar, ele ia perder a salvação. Eu estou falando de um homem chamado Paulo, que foi ao terceiro céu, e o evangelho que ele prega não veio de homem, veio do céu, do próprio Jesus. Então quem sou eu para não querer, a não ser que eu não queira aceitar o chamado? Agora, quem tem chamado sofre, mas quem tem chamado, Deus está com ele. Lá no querite não tinha ninguém, sozinho. Era o momento de Deus e Elias. E agora ele vai viver o peso da palavra, porque ele está só, está sendo tratado. Mas o Senhor ainda mostra que está com ele, dizendo: eu ordenei os corvos. Irmãos, corvo é ave de rapina, que gosta de carniça. São corvos, são vários. O Senhor disse: eu ordenei aos corvos que te traga o pão pela manhã e no fim da tarde. Sabe como é que Deus quer a gente? Totalmente dependente dele. Se ainda tiver aí 1% na tua dependência, Deus vai deixar você quebrado mesmo, vai te moer, para você depender de Deus 100%. O corvo tem 2 propósitos. Os corvos eram 2 propósitos. Primeiro, para mostrar que Deus estava com Elias. Mesmo Elias, no tratamento de Deus, na solidão do querite, Deus estava lá mandando os corvos trazer o pão e a carne.
Segunda coisa, os corvos se representam a dependência de Deus. Porque quem tem chamado tem que depender de Deus 100%. 100% você tem que depender de Deus, não é o teu patrão. Teu patrão é simplesmente o canal de bênção que Deus usou para te abençoar. A tua patroa é simplesmente o canal de bênção, mas tudo vem da fonte chamada Deus. Nada vem de outras mãos se não vem de Deus. Então você tem que entender que é Deus que cuida de você. A comida que está na tua mesa não é do suor do teu rosto, é da saúde que Deus te dá, do talento que Deus te dá, da profissão que Deus te dá, das portas que Deus, ou seja, dele, por ele, para ele, tudo vem das mãos dele para nós. É ele que cuida, é ele que protege, é ele que livra, é ele que nos cerca com a sua cerca de misericórdia, é ele que nos cobre debaixo de suas asas, nós estamos seguros, é ele que nos livra das astúcias ciladas do inimigo, é ele que guarda quando você dorme você acha que acabou a tua luta diária, pelo contrário, você dorme, mas Deus manda os anjos dele velar por você, guarda teu filho, e de repente o dia amanhece, aí você diz, eu deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta, porque quem cuida de nós é Deus que protege. O querite era para isso, para tratar Elias, para Deus se revelar para Elias. Deus mostrou que nos corvos estava com Elias. Outra coisa, Deus estava querendo totalmente a vida de Elias. Elias era exclusivo de Deus. Tá aqui, Elias, agora eu vou te sustentar, e a água você bebe do querite, porque sou eu que dou água também. Sou eu que cuido dos corvos. É tanto que eu disse para os corvos, vim te alimentar. Sou eu que vou dar o pão para os corvos trazer. Sou eu que vou trazer a carne. O animal, o Senhor pegou logo o corvo, irmão. Por que não pega uma águia? Vai pegar um corvo que gosta de carniça. É Deus dizendo, ô Elias, sou eu. Tu tá no querite, tu tá no lugar certo. Eu quero que você fique no tamanho certo, no cortar, que é o que significa querite, no cortar, no tamanho certo. Eu quero te deixar do jeito que eu quero, no tamanho certo. Oh, maravilha! Oh, glória! Ribando revacho minacanto roubia. Já está terminando o horário, eu tinha tanta coisa para falar. Eu falei que eu tinha muita coisa para falar. E agora, sabe o que acontece? O querite seca. Acabou o querite. O pão continuava. A carne continuava, mas o querite secou. Por quê? Porque ele profetizou que não ia chover, e como não choveu, não tinha água. Então ele está vivendo a profecia dele, ele está vivendo a palavra, o peso que foi para Acabe e Jezabel, o peso que foi para o povo idólatra de Samaria, agora vem para ele também. Quem foi que disse que eu estou isento do peso da palavra de Deus? Eu pregando para você, ela está voltando para mim. Mandou reche, meu comandor sai. Tu ia canto ré, mandou condurevas. Você pode levantar essas suas mãos santas para os céus comigo? Levante a sua mão aonde você está. Que caia sobre mim, caia sobre você o peso desta palavra em temor. Para quando a gente falar da palavra, primeiro ela cause um efeito em nós, e depois naqueles que nos ouvem. Que caia sobre mim, caia sobre você o peso da palavra de Deus. E aonde tem alguém que me ouve agora, receba o peso desta palavra agora, segundo a palavra que Deus me dá. Receba agora a responsabilidade, o temor, a competência, a dedicação da palavra de Deus. Deus, ele chamou a mim, Deus chamou a você, não foi para nos envolvermos, aleluia, com a terra. Deus nos chamou para profetizar a palavra dele, para revelar ele aos corações, para ganharmos alma. Então
Então sai desta tua vida terrena, carnal e mundana e vem para Jesus, porque Ele tem um chamado na tua vida. Jesus tem um chamado na tua vida. Jesus tem um chamado na tua vida. Então levante essa sua cabeça. O querite não é para matar, o querite é para preparar, o querite não é para te excluir, o querite é para te lapidar e te deixar no tamanho certo. É uma forma, o querite é uma forma de Deus que vai colocar você nos padrões de Deus, no tamanho certo. Então não desista não, o que está acontecendo com você, isso não é o diabo não, isso aí é providência de Deus. O que está acontecendo, as portas se fecharam, foi o Deus vivo que fechou, porque Ele quer te levar para o querite. Ele tem muito mais a fazer com você na obra missionária, no ministério, do que na profissão. Deus tem muito mais a fazer com você na obra, no reino dele, do que no lado secular. No lado secular você só colhe na terra e só colhe aqui mesmo. No lado espiritual você colhe aqui e colhe por vir, colhe no final da eternidade a tua salvação. Tu és profeta, tu és chamado de Deus, tu és homem de Deus, tu és mulher de Deus. Então levanta a tua cabeça, meu companheiro, levanta a tua cabeça, minha irmã. Aonde tu estás é o querite de Deus, o que estás passando é o querite de Deus, mas no querite é lá que Deus está mostrando que com você está. Os corvos são providência, é resposta que Deus está cuidando de você. Fique tranquilo que Deus vai moer. Deus estava querendo quebrar o orgulho de Elias. Elias era exaltado, ele achava que era só ele. No capítulo 19 de 1 Reis, ele vai dizer que só ele ficou, os demais tinham se desviado. Deus diz, não, eu tenho 7.000, Elias. Deus estava querendo tirar a exaltação, a soberba, a prepotência de Elias. Não é só você não, Elias. Tem mais outros tantos que estão guardados. O querite é para isso, é para esvaziar o homem, para que se encha de Deus. E o que eu acho bonito, sabe o que é? Que lá no querite, nos versículos seguintes, depois que o querite seca, o Senhor diz, agora você vai para Sarepta. Agora você tem um outro lugar para ir, porque secou. E lá em Sarepta de Sidom, eu tenho uma viúva que eu já separei ela para que te dê de comer. Elias se alegra. O coração dele se alegra. Está vindo um querite, está secando um querite, o querite está seco, está triste. Ele diz, agora eu vou ser bem, eu vou ser bem agora aproveitado, agora eu vou ser bem usado, agora eu vou ser, agora por Deus, abençoado. Quando ele chega lá, a mulher está colhendo uns gravetos, porque vai fazer um bolo e vai comer. E vai morrer com seu filho. Aí Elias agora vai dizer, assim diz o Senhor. Ele já não disse mais segundo a palavra dele. Ele vai dizer para a viúva, faze tudo isso, mas primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Ele vai dizer, assim diz o Senhor. Olha, ele começa o versículo 17 dizendo, segundo a minha palavra. Já agora ele aprende, ele vai dizer, assim diz o Senhor. E eu acho bonito, porque agora lá no querite, Elias, ele estava sendo sustentado, é claro que vem de Deus, mas pelos corvos. Agora ele está sendo corvo para a viúva de Sarepta. Maravilha! Antes ele estava sendo sustentado pelos corvos, agora ele vai ser corvo para a viúva de Sarepta. Sabe o que é que ele diz para ela? Porém, diz o Elias, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti, para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E foi ele que fez conforme a palavra de Elias. Elias agora está sendo corvo para aquela viúva. Hoje você está aprendendo, para depois você ensinar. Hoje os corvos estão te alimentando. Hoje você recebe ajuda daqui e dacolá, com muita luta você está se mantendo. Vai chegar um tempo que você vai ter tanto em abundância, que você vai dar, você vai ajudar a outros. Eu sou testemunha viva disto. E se Deus fez isso comigo, Ele fará com você também. Só creia e não saia da posição, porque Deus, Ele conta com você na obra dele. É maravilha!
Deus e eterno Pai, que esta palavra entre na alma de quem me ouve. Eu entreguei tudo que o Senhor me entregou. Tudo. E agora, Senhor, não é mais comigo, é com o Senhor. Que a tua palavra continue falando, incomodando e despertando o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, glorifica o teu nome através desta palavra. Em nome de Jesus. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Não me esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um cheiro e um abraço. Como assim, pastor? Jesus deu sinais da vinda dele. Eles me perguntaram quando seria essas coisas. Que coisa? O templo, quando ia ficar pedra por sobre pedra? Aconteceu no ano 70. Foi destruído. Lá não tem mais templo. Mas eles estão esperando agora o levantar do terceiro templo. Mas não é para a igreja. Não é para a igreja. Isso aí deixa eles pensarem assim. Deixa. Sabe por quê? Porque se eles não quiserem Jesus, tem quem queira. Se eles não quiserem Jesus, tem quem queira. Você quer Jesus? Quer Jesus? Então te aproxima dele. Te aproxima de Jesus. Aproxima-te do Senhor. Se envolva com o Senhor. Se encha do Senhor. Não olhe para nada, olhe para o Senhor. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua alegria. Você que se afastou, volte para Jesus depressa. Volte, porque não tem nada de melhor nesse mundo, de melhorar, ou coisas agradáveis. Não fique longe. É um risco que você está correndo. Rakalassi amar. Está destruído lá, viu? O templo foi destruído, como disse o Senhor. Não ia ficar pedra por sobre pedra que não fosse derrubada. É verdade. Não tem mais. Não tem mais pedra por sobre pedra. Aí a segunda pergunta dos discípulos foram: e que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus vai dar os sinais no versículo 4. Olha os sinais da vinda dele, irmãos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: olha os sinais da vinda dele. Não esqueça que foram 3 perguntas. A primeira, quando ia ficar pedra por sobre pedra? O que era aquilo que Jesus disse? Jesus explicou: a destruição do templo. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, e que sinal haverá do fim do mundo? Da vinda dele, ele dará os sinais. Ele diz, versículo 4 de Mateus 24. Mateus 24, versículo de número 4. Ele está dando aqui a mim e a você. O Senhor Jesus vai dar aqui a advertência, o acordar. O Senhor Jesus vai mostrar para mim e para você como nós temos que redobrar nossa atenção e como nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado. Mateus 24, versículo 24, ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa que ele já entra dizendo
Cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Outra coisa, versículo 6 de Mateus 24. Ouvireis de guerra. Ouvireis de rumores de guerras. Não é necessário que você passe pelas guerras, não. Você vai ouvir só. Alguns vão passar pelas guerras, literalmente. Mas ele diz que também ouvireis. Quem já ouviu aí de falar de guerra? Pelo menos nós já ouvimos falar de 2 guerras mundiais, 2 precisamente. Já ouvimos falar. Já ouvimos falar de 2 guerras, fora as outras guerras. Ele vai dizer, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Está ouvindo, irmã? Está ouvindo, irmão? A nação vai ficar contra outra nação. É o que a gente mais vê, um brigando com o outro, um país brigando com o outro. Reino contra reino. Esse reino aqui, tanto também no mundo espiritual, viu? É esse reino aqui, pastores que brigam com pastores que estão no mesmo reino. São pastores que pregam sobre o céu, mas brigam com o outro. Pastores que pregam o reino de Deus e brigam entre si. Não é só o reino da terra, não. Aqui é o reino espiritual também. De pastores brigando com pastores. Você está vendo ou não está vendo isso acontecer? É o que mais tem. Reino contra reinos. O pastor de lá que prega o reino de Cristo, de cá que prega, mas um entre o outro brigando. Irmão com irmão brigando. Outra coisa, haverá fome. Fome, sim, isso mesmo. Se você não sabe, saiba. O que mais mata depois da guerra é a fome. Outra coisa, e pestes vai haver. É peste por cima de peste. Isso aqui, há 2 anos atrás, era dengue, lembra? Aí agora mudou, agora é zika. Já evoluiu. Agora já é a chikungunya, né? Outra coisa, agora já tem uma nova, que é H1N1. E vai embora por outras tantas pestes. O câncer, o HIV, ebola, e vai embora, tantas pestes. E terremotos, o que vocês dizem? Recentemente agora em Venezuela, desabou tudo em Venezuela. Recente agora. Venezuela foi pro barro toda, quase uma cidade toda em Venezuela foi destruída. Aqui perto da gente. E no Japão agora recentemente. O Japão foi abalado pelo terremoto. Eu estou falando recentemente. Fora os que já aconteceram. Fora os que você já presenciou. Que já viu nos jornais. Que já ouviu. Aí diz a Bíblia: haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Está só começando, viu? Esse princípio das dores, o apóstolo Paulo vai usar uma referência acerca do que é princípio de dores.
ele vai usar a expressão de uma mulher que está para dar luz a uma criança. Hoje se faz cirurgia para tirar a criança, que chama-se de cesárea. A criança sai não pelo parto normal, mas há anos atrás não existia isso, era parto normal. E como se acontecia isso, pastor? A mulher sentia contrações, era uma contração leve, e de um espaço de uma para outra demorava algum tempo, mas ia aumentando a dor, até chegar no máximo a terceira contração, e a terceira contração era muito forte, ao ponto de estourar a bolsa e a criança nascer. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o próprio Jesus em Mateus 24 está dizendo. O princípio das dores. A escala do sofrimento é crescente. A escala da destruição é crescente. A escala da depravação é crescente. A escala do desrespeito é crescente, ou seja, não espere melhoras. Tem que acontecer isso. O Senhor está sacudindo a figueira. O Senhor quer ver quem são os fiéis. Aleluia! O cerco tem que apertar, irmãos. O negócio tem que complicar, só aí nós vamos saber de fato quem tem e quem não tem compromisso com Deus. Nós fomos chamados, foi para cuidar do reino de Deus, não foi do reino da terra. Do reino da terra, deixa os mortos sepultar os mortos. Nós não fomos chamados para cuidar de outra coisa, senão do reino de Deus. Você foi chamado para isso. Aquele que foi alistado para militar a boa milícia não se embaraça com nada desta terra. Então não se envolva com nada desta terra. Olhe para os céus. Olhe para o autor e o consumador da tua fé. Olhe para Jesus, o único que pode te ajudar. Não se envolva com a terra, porque o mundo jaz no maligno. Nós não somos moradores daqui, estamos aqui de passagem. O nosso tempo é curto. E se aproxima a vinda do Rei. Prepara a sua vida. Cuida da tua vida espiritual, rapaz. Cuida, irmã. Olha os sinais da vinda do Senhor, tem mais. É o princípio das dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Trair-se-ão uns aos outros. Olha só como é que vai acontecer. Um irmão, uma irmã irão se trair. Uns aos outros se aborrecerão. Está ou não está acontecendo isso? Em uma escala depravada, crescente e destruidora, avassaladora. Está ou não está? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje o que mais tem é gente frio na presença de Deus. Mas a recomendação de Jesus, no versículo 13 de Mateus 24, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Não olhe para o que está acontecendo na sua volta, porque é necessário acontecer. Tem que se cumprir a palavra. Não olhe para as pessoas que estão abandonando a sua fé. Ainda que todos não queiram, mas não largue Jesus. Ainda que todos virem as costas para Jesus, não vire as costas para o Senhor. A salvação é individual, irmãos. Lute pela salvação eterna. Lute para chegar nos céus. Os céus é tomado por força. Anacalácia, Menécia. Os céus é porta estreita. Para chegar nos céus tem que ter renúncia. Para
chegar nos céus tem que chorar, se humilhar. Para chegar nos céus tem que perder na terra. É perdendo que se ganha no reino de Deus. Para chegar no céu tem que renunciar à terra. Jesus está voltando. Povo acriano, cidade abençoada. Vocês dos presídios, dos hospitais, vocês em casa, no trabalho, Jesus está às portas. Aleluia. Os céus estão para se rasgar. E a qualquer momento dá-se-á o toque da última trombeta. E o Filho de Deus rasgará os céus. E como o anjo disse, do jeito que ele estava indo, ele vai voltar. Ele não vai pisar na terra, mas o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, não são os que morreram de qualquer forma. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Levante a sua cabeça, não desista. Você que se afastou, volta depressa. Jesus está te dando oportunidade para você se reconciliar. Você que está desanimado, você que está querendo parar, faça isso não, rapaz. Faça isso não, irmã. Levante a tua cabeça. Enquanto vivermos aqui, vai haver sofrimentos. Descansa só nos céus. Te prepara. Jesus está voltando. Pai, abençoa teu povo, cobre com teu sangue. Faz cumprir esta palavra no coração do teu povo. Quem está afastado, traz de volta. Quem está fraco, fortaleça. Quem está desanimado, anima. Alegra, meu Deus, o teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um cheiro, um abraço.